Vai, vai, vai. Quando Exu veio descer a minha mão. Não, não era um anjo barroco, não era louco, não era cristão, nem tinha asas de avião. Eis que Exu me disse, soltando a minha mão. Deu-me uma gargalhada e um tridente. Vai, Maca, desafinar o coro dos fascistas dementes. Vai, Maca. Vai, Maca. Let's play that. Let's play that. Let's play that. Let's play. Let's play that. Let's play that. Let's play that. Let's play that. Arrasta montanhas, derrota terremotos, provoca tempestades. Tudo isso não é você. É o vigor do teu Exu. Sem Exu, vida é vazio. Ato é ausência. Vida incompleta. Movimento nu. Tudo o que existe guarda o seu Exu. Cada coisa, cada ponto, cada pedra, cada planta, cada coisa, cada vento, cada bicho, cada tempo. Cada corpo encorpa Exu. Em cada peito bate fonte Exu. Cada alma salvaguarda Exu. Tudo certo. Todo ser completo conecta-se a um Exu. Orixás conseguem ver seu próprio Exu. Seres humanos, não. Somente suas obras, atalhos, trajetos, dobras, fúrias, terrores, amores, paixão. Mas sentem o seu tesão. O meu nome é Nelson Pulse. Ou melhor, Nelson. Ou pior, Maca. Ou melhor, Nelson Maca. Distinto público da casa pagã. Vou ficar aqui, exposto à audição popular, como o faquir da dor. 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 Aqui. Aqui. O meu nome é Ébano. Venho felicitar tua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Teu ato dura quanto tempo se tragando? Eu grito Ébano, o couro que me cobre a carne não tem planos. A sombra da lerose te persegue há quantos anos? Do Rio de Janeiro estou te sacando.
No centro da cidade vou te assemelhando. No núcleo do seu crânio, nós três. Quem sou eu passando? Quem é quem chamando? Quem sou eu ficando nu? Meu nome é Ébano. Venho felicitar tua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas fiquei, na claridade esperei, você não veio. Medo ou receio? Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida. Nosso agarro de outro humano, eu sei, bem sei, fui traído. Mas tudo é beleza, mas vale a tua grandeza. Eu comunico, não peço, espero que neste universo alguém lhe queira como eu. Faço de mim o que posso e de vocês qualquer troço para resolver quando se enganou. Tô sozinho, baby. Um cigarro, baby. Tô sozinho, baby. Um cigarrinho, baby. Um cigarro, baby. Um fininho, baby. Baby, baby. Baby. Quanto você ganha pra me enganar? Quanto você paga pra me ver sofrer? E quanto você força pra me derreter? Sou forte feito cobra coral. Semente brota em qualquer local. Um velho novo cartão postal, cartão postal. Aquela madrugada deu em nada, deu em muito, deu em sol. Ah, aquele teu desejo me deu medo, me deu força, me deu mal. Ai de mim, de nós dois. Vale quanto pesa, reza, lesa, vale quanto pesa, reza, lesa, vale quanto pesa, reza, lesa, vale quanto pesa, a reza, lesa, a reza pesa, pesa, lesa, reza, pesa, reza, lesa, reza, pesa, vale quanto pesa. Eu canto, suplico, lastimo, não vivo contigo. Sou anjo, sou franco, enquanto não caio, não brigo. Me amarro, me encarno na sua, mas estou para estourar. Eu choro tanto, escondo, não digo. Viro um farrapo, tento suicídio com caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, de vidro. Só falo na seta repleta de felicidade. Me calo ouvindo seu nome por entre a cidade. Não choro. Me zango, resisto e fico no lugar. No lugar. Eu choro tanto, escondo, não digo. Viro um farrapo, tento suicídio. Com um caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, de vidro. Estou muito acabado. Estou tão abatido. Minha companheira que venha comigo, mas estou para me zangar. Estou para o que será. Estou para o que há. Eu choro tanto, escondo, não digo. Viro um farrapo, tento suicídio com caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, de vidro. De telha, de vidro. Com caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, com caco vidro. Só eu sei, não consigo nada. Paralela sem fim, reta nua, rua crua, dá em nada. Contigo consigo
tudo. O meu encosto fica, deposito na cruz da estrada. Para deposto, palavra arriada, vida e verso nossa encruzilhada. Encruzilhada. Sem parar, no looping de cruza, bem que você podia pintar na sala da minha tarde vazia como uma poesia. Bem que você podia pintar na sala da minha tarde vazia como uma poesia. Bem que você podia pintar na sala da minha tarde vazia, feito uma poesia. Bem que você podia pintar na sala da minha tarde vazia, feito uma poesia. Quando estou longe, quero estar perto. Quando estou perto, quero estar dentro. Quando estou dentro, quero ficar mudo. Quando estou mudo, quero dizer tudo. Quero dizer, você, eu tenho que ter, meu bem, para poder comer. Para poder comer. Você, eu tenho que ter para poder dormir. Para poder dormir. Você, eu tenho que ter para poder viver. Para poder viver. Entre a terra e a lua, minha alma tua. Entre a terra e a lua, a minha alma tua. Já deu para sacar o que eu sinto de cor? Ou vou ter que gritar nas ruas, escrever nos muros, mandar pôr no outdoor? De tanto não poder dizer, meus olhos deram de falar. Só falta você te ouvir. De tanto não poder dizer, meus olhos deram de falar. Só falta você me ouvir. A tua boca me dá água na boca. A tua boca me dá água na boca. Que vontade de grudar uma na outra. Sugar bem devagar, gota por gota, beija-flor beijando a flor com borboleta. A tua boca me dá água na boca. Que vontade de rasgar a nossa roupa. Vamos para qualquer lugar, para aquela gruta, para qualquer quarto de hotel, para aquela moita. A tua boca me dá água na boca. A tua boca me dá água na boca. Que vontade de gritar! É uma bomba! Acho que vai rebentar. Vai rebentar. Desgraça, pouca, azar. Vou me matar na sua boca. Vou me matar na sua boca. Tenho 1000 segredos para lhe contar. Abri todas as conchas do mar e dentro delas encontrei pérolas. Com algumas lhe fiz um colar. Um colar de pérolas lisas e redondas, lindas bolas claras, contas de perder a conta. Em todos os dedos você vai usar anéis que eu mandei buscar. Uns no fim do mundo, 3 gemas em Minas, outros 10 na Conchinchina. Meu amor,
é teu meu tesouro, ouro puro e lírios. Meu amor, eu juro, o meu palácio com antúrios. Peço, pense devagar desta oferenda, se recusas ou aceitas. Peço, pense devagar nesta oferenda, só não tens a vida toda para pensar. Por isso peço, pense. Você vai notar, olhando ao redor, que sou dos males o menor. Pode até contar com o meu amor, naquilo que seja lá o que for. Sofrer é antigo, por isso que digo, basta estar vivo para correr perigo. Para tudo, absolutamente tudo, conta comigo. Darei meu abrigo, se quiser abrigo. Se for para brigar por você, também brigo. Meu licor de figo, minha flor, meu licor, minha flor de trigo, meu licor de figo. Diga para onde irás, que é para lá que eu sigo. Quero estar contigo, meu sexto sentido. Serei inimigo dos seus inimigos. Para tudo, para tudo, para absolutamente tudo, todo. Conte comigo. Conte comigo. Sendo fiéis também, tu és meio e começo. Sim e não, norte e sul, direito, avesso. Você me seduziu desde o início. Sendo assim, porém, fica mais difícil. É muita luz para pouco túnel, é muita areia para o meu caminhãozinho, meu bem. Eu bobo de ciúme até do sol que bronzeia você com carinho. Algo me diz para ser sutil. Não faço ideia, mas resta um caminho. Pedir socorro, teu perfume é fatal como as patas de um felino. Pode parecer incrível, meu bem. Pode parecer incrível. Me deu na telha te dar meu coraçãozinho e entregar também meu telefone, meu rabal, meu bem. Liga rapidinho. Ser feliz é bem possível. A lua cheia me reduz a pedacinhos. A lua cheia nos reduz a pedacinhos. Eu viro prata, eu viro lobisomem, eu viro vampiro, eu viro menino. Ser feliz é bem possível. A lua cheia reduz nós dois a pedacinhos. A lua cheia reduz nós dois a pedacinhos. A lua cheia reduz nós dois a pedacinhos. Eu viro prata, viro loba, eu viro vampira, eu viro menino. Meu bem, me deu na telha te dar meu coraçãozinho. A lua cheia reduz nós dois a pedacinhos. Me deu na telha te dar meu coraçãozinho. A lua cheia reduz nós dois pedacinhos. Eu morro de ciúme até do sol. A lua cheia reduz nós dois a pedacinhos. A pedacinhos. Me deu na telha te dar o meu coraçãozinho. O meu coraçãozinho em pedacinhos. Pedacinhos. O meu coraçãozinho. O meu coraçãozinho em pedacinhos. Em pedacinhos. Uns pedacinhos. O falo do macho na vagina úmida, rega dentro, no vértice do ventre. No útero da fêmea, no cio, recíprocos plantam. Gera a semente da vida. O fluido que era nada, liquefeito, molhado, lamacenta, placenta. Primeira forma parida do mundo. Barro endurecido, pedra de lateria.
Ah, vale a pena ser poeta. Escutar você torcer de volta a chave na fechadura da porta. Abra, volte, veja, sou um cara sem saída, mas não se iluda com essa minha vida. Toda vez que avisto a tua figura leviana no pórtico do quarto, penso em dar um corte em quem me embruma. Sou forte. Abra, volte, veja se me entende e me ama. Desde o berço conservo o mesmo endereço. Moro na Rua Real Grandeza. Abra a porta. Volte, veja, você não me engana. Sozinho, sem amor, sem carinho, não digo com certeza, mas posso me arruinar. Veja, jatos de sangue, espetáculos de beleza. Vale a pena ser poeta. Escutar você torcer de volta, chá, deixa. Volte, veja. Sou um cara sem saída mais, não sei da praça minha filha. Moro na Rua Real Grandeza. Eu moro na Rua Real Grandeza. Veja. Eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou tomar aquele velho navio. Aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, não, graças a Deus. E não me importa, não, minha honey baby. Baby, oh minha honey baby, sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte um dia, quem sabe, mas eu preciso esquecê-la. A minha grande, a minha pequena, a minha gigantesca, monumental, faraônica, a minha enorme obsessão. A minha honey baby, minha honey baby, não choro. Meu segredo é que sou um rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto, não corro, não choro, não converso, massacro meu medo, mascaro minha dor, já sei sofrer. Não preciso de gente que me oriente. Se você pergunta como vai, respondo sempre igual, tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto no espelho, minha alma chora, vejo o Rio de Janeiro. Vejo o Rio de Janeiro, comovo, não salvo, não mudo meu sujo olho vermelho. Não fico parado, não fico calado, não fico quieto, corro, choro, converso e tudo mais. Jogo num verso intitulado Mal Secreto. E tudo mais, jogo num verso intitulado Mal Secreto. Um verso mal secreto, um verso mal secreto, um verso mal secreto, um verso. Já comi muito da farinha do desprezo. Já comi muito da farinha do desprezo. Não me diga mais que é cedo. Há quanto tempo, amor? Há quanto tempo que estava pronta da farinha do despejo. Me jogue, que na água do balde vou-me embora. Me jogue, que na água do balde vou-me embora. Me jogue, que na água do balde vou-me embora. Me jogue. Só vou comer agora
da farinha do desejo. A alimentar minha fome, para eu nunca esquecer. Para eu nunca esquecer o quanto é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria, tudo é esplendor. Que bom que não seria se eu tivesse o amor. Que bom que eu seria. Sim. O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo o teu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue. Cor de sangue. Cor de sangue. O beijo meu, bem comelado, decorado, cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terra dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu. Deixe tudo em forma, é melhor não ser. Já não corre mais perigo, digo já nem sei. Ela está comigo, som, sol, som, sol, 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 som, som, o som, sol, o som, o som, o sol, não sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, 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 no coração, no coração. Eu fico com essa dor. Ou essa dor tem que morrer. A dor que nos ensina e a vontade de não ter. Sofrer demais que fruto, nós precisamos aprender. Eu grito e me solto. Eu preciso aprender. Curo esse rasgo, ou ignoro todo ser. Sigo enganado ou enganando para viver. Pois quando estou amando, é parecido com sofrer. Eu morro de amores. Eu preciso aprender. Se a obra é a soma das penas, pago, mas quero meu troco em poemas. Gente do céu. Obrigado, Marceleza. O Raul chamava o Marcelo Novo de Marceleza, né? Uma realeza. Palma para ele toda essa casa pagã. Valeu, Marcelo. Gente, eu queria agradecer profundamente o convite do Marcelo, da Casa Pagã, do Marcelino Freire, né, da Andréia, e ter dado esses espaços, então, privilegiado, né? Assim, com pessoas que, com certeza absoluta, são pessoas da literatura. Não tinha nenhum fogo de artifício aqui dentro, né? Precisa entrar aí, né? E nenhum pastor chamando, né? Só Exu mesmo, né? Então, eu fiz esse espetáculo para falar um pouco do amor por essa ótica do conflito, pela ótica de Exu, de Cruz, que não é amor sem conflito. Eu sempre digo, começa com a pasta de dente que você não fecha, termina com a boleta que você não paga, né? Puxa a coberta para si, né?
Esses conflitos, desde o primeiro dia entre os amores, existe e amar, estar junto é superar os conflitos, né? Estar junto com alguém é superar. Então, esses poemas são todos sobre isso. E eu queria, não me alongando, eu queria só dizer que a minha forma de homenagear esses três gigantes, né? Eu vou ter você. Cadê outros? Qual foi um? Então, por ordem, esse é o Luiz Melodia. Muitas palmas. Esse é o Itamar Assunção. Muitas palmas. Esse é o Jardim Macalé. Esse aqui de todos os poemas de Exu sou eu. Não são os meus poemas, tá? Que te amarram. Essas três pessoas, monumentos, né? Foram pessoas que nunca conseguiram encaixar em nenhum movimento musical. Nem Tropicália, nem Jovem Guarda, nem Samba Canção, porque eles são inclassificáveis. Um artista, de fato, ele é inclassificável. Ele se autoclassifica. A legitimação não pode vir, né, de nenhum lugar senão do coração e da alma, né? Esses três foram incorruptíveis, quase todos viveram e morreram independentes, né? E eu falo que eles não são marginais, nem são malditos, como diz a história. Eles são os três Exus da música brasileira, que nunca ficaram parados, que nunca se entregaram, que sempre se movimentaram e que a gente tem muita honra, né, de homenageá-los e, vez ou outra, abraçar o Jades, que continua ainda vivo. Então eu queria muita palma para Jades Macalé, Luiz Melodia e Itamar Assunção. Ok? E para fechar, eu sou Nelson Maca, eu sou baiano, eu sou um falso baiano, sou um curitibano morando na Bahia há 36 anos, né? E aí o meu trabalho é performance, meu trabalho é a literatura escrita. Então eu tenho ali na casa o meu livro mais novo, que é Thank You Exu, no qual esses poemas de Exu que eu fiz estão, e mais, são 21 poemas, tá? Que eu fiz. Um livro aprovado pela Lei Paulo Gustavo, então eu queria agradecer demais os incentivos, né, federais, né, para a arte, para a cultura. E tem ali o livro, tá? Se alguém quiser comprar, é importante para vender o cachê, o livro, né? Tá lá, né? Um livrinho lá, gente, tá? E ali eu vou ter deixei um de amostra, mas tem lá em cima, tem bastante, tá? Preciso vender, custa R$ 50 cada um. E para quem se interessar, também tem outros livros comigo lá em cima, tá? Tem um livro de contos, correlatos da Guerra Preta ou Bahia Baixa Estação. Tem um livro de poemas, um libreto de poemas, segundo o Chacal, um libreto, um libreto de um preto, ele é preto. Então o Chacal diz que ele é preto, é Go África, poemas de palco, não esses, mas vários poemas de palco. E tem um romance, né, assim, pretensamente jovem, mas um romance sobre a formação de um músico a partir do candomblé. E depois ele chega na música popular, chama-se Anne ou Todos os Felas do Mundo. Porque esses três aqui que eu estou falando, eles são também o Fela Kuti, né, na Nigéria. Tem uma homenagem ao Fela. Então tem livros, tá? Né? É o nosso trabalho, é a nossa biblioteca, né? E a nossa vendinha. Valeu? Muito obrigado, axé pra nós. Laroyeb. Aê, Nelson, obrigado. Convidadíssimo nosso de Marcelino, vindo direto de Salvador. Nasceu no Paraná, mas não parece, né? Um baiano nascido errado. Marcelino, Andréia, cheguem pra cá. Alguém traz o Marcelino e a Andréia pra cá? O Marcelino nos pediu para fazer a mesa lá fora, mas ontem a gente teve o sarau e teve uma vizinha aqui que reclamou. Então a gente não veio a Paraty para causar problemas. Isso. Bom.
Não, para problema. Oi? Eu? Buscá-los? Gente, espere um minuto que eu vou buscá-los. Aqui. Senta aí, você. André, senta. Gente, alguém tira uma foto, por favor? Não, é assim, talvez eu não sei se terei outra oportunidade de estar neste meio aqui. Então alguém tire uma foto. Eita. Olha, a nossa casa pagã está recebendo aqui o nosso convidado homenageado, que o ano passado já tinha convidado, aí ele não quis vir, ficou meio assim, tá? Eu falei, não, a gente precisa, lembra, André? Trocamos essa ideia, é preciso que você vá lá para a gente te homenagear em vida, né? Eu sou muito feliz com a Flip homenageando Leminski, mas homenagear em vida é uma possibilidade de abraçar, de agradecer. E aqui a gente está com duas pessoas que fazem muito pela literatura brasileira contemporânea, que apresentam autores, que dão oficinas. Andréa é minha madrinha na Reformatório, sócia, é a pessoa que talvez mais escreveu Orelha nessa editora. E que me apresentou autores maravilhosos. Então, é com muita alegria que eu digo, vocês estão na sala de casa, com essas duas figuras, André Del Fuego e Marcelino Freire. Fiquem à vontade, vocês querem água ou cerveja? Certo. Mas... Minha amiga, deixa eu me dar um abraço. Nossa. Amiga. Oh, meu Deus. Alguém, opa, Patrícia, alguém ali lá de fora, Patrícia Ioco, quem conhece, é para ela trazer minha poeta preferida que eu amo. Eu prometi que ela vinha comigo, Milena Martins Moura, minha poeta preferida do mundo. Aí a emoção que eu estava de encontrar a Milena Martins Moura, que eu falo sempre da poesia dela nas minhas oficinas, mas não a conhecia pessoalmente. Aí eu disse que é a mesma emoção como eu tive quando conheci os meus poetas preferidos, assim, sabe? João Cabral, Manuel de Barros, Ave Maria. Aí eu encontrei com ela, eu disse, venha comigo. Aí ela sumiu ali na multidão que está lá fora. Mas só para dizer que eu tenho uma poeta preferida e eu estava muito feliz de abraçá-la aqui na Flip. E você, né? Eu. Vamos conversar, né? Vamos conversar, a gente faz um Hebe Camargo, uma coisa. Camargo, uma coisa. Eu aprendi com Hebe Camargo umas técnicas incríveis Ela disse assim, as coisas que eu aprendi com Hebe, aprendi com Inesita Barroso, também maravilhosa. Que era a coisa de sentar no sofá assim. E dizia também que tinha que ficar no canto, que mediador não pode ficar no meio, porque se você olha para cá, você não vê o que essa pessoa, como é que ela está reagindo ao que a outra pessoa está falando. Aí a Hebe, por isso que a Hebe ficava no cantinho aqui, que era para ver o que todo mundo tá igual. Tá coisando uma... boa noite, que coisa mais linda, assim, uma mesa que é sobre amizade. Amizade, encontro, disponibilidade para amizade, disponibilidade para o encontro. Isso tem tudo a ver com uma literatura que não é só no seu gabinete, que é uma palavra que o Marcelino adora usar para rechaçar essa literatura de gabinete.
E é lindo conversar com você, Marcelino. A gente se conhece há mais de 20 anos. E o Marcelino foi o meu mentor, sem que ele soubesse que era meu mentor, sem que eu soubesse que isso era uma espécie de mentoria, não particular, mas porque a gente se conheceu, ninguém tinha seus livros, e a gente passava todos os dias, eu não tinha filho, e aí a gente ficava bebendo todos os dias e falando dos nossos livros, e dividia os nossos originais, e eu aprendi absurdo. A primeira vez que eu li um contexto foi na casa de amigos, assim, para quem eu não tenho vergonhas, né? Mas para ler o texto, eu comecei a gaguejar e comecei a quase engasgar com as palavras para dentro. E o Marcelino, uma hora, botou a mãozinha quentinha. Quem já conhece o Marcelino tem uma mãozinha quentinha, assim, e falou: olha, teu texto já está escrito. Eu falei: claro, assim, é só falar, você só vai comunicar. E acho que você transmite isso também, que é uma literatura a literatura que é uma partitura para o leitor, na sua solidão, sendo intérprete daquela partitura, mas ela também é vocal, que é o que você faz, o que você fez, a balada literária que você criou. Você é sobretudo um homem de teatro, né? E da poesia. Palmas para o Marcelino Frei. Ixi, Mário, ia com minha amiga. Será que tá esse? Será que sentido? Vês. Oi. É sim. Boa noite, gente. Oi. André, é uma alegria tão grande estar aqui com você, porque fica passando você falando aí dos nossos encontros, almoços, leituras de originais, né? Quando a André escreveu Os Malaquias, né? Que não tinha esse nome, a gente leu o original, né? A gente conversou sobre o livro, conversava com Ivana Arruda Leite, conversava com Nelson de Oliveira, uma geração que compartilhava, inclusive, suas dificuldades, seus problemas, suas crises, né? A gente, eita, Andréia, como é que a gente faz para publicar? Eu dizia, como é que um romance desse da Andréia, Os Malaquias, não tem editora, e demorou para conseguir uma editora, e conseguiu a Língua Geral. Língua Geral, aí a gente comemorava, a Língua Geral vai publicar. O tempo inteiro, né, a gente se dando força, né, e como é até hoje, né, porque a toda hora telefono para André me socorre, aí André também telefona para mim, me socorre aqui, a gente vai um socorrendo o outro. Isso é amizade, isso é cumplicidade, companheirismo, respeito, porque, ei, Nelson Maca, aplauso pro Nelson Maca! Beijo grande. Era para tomar uma cervejinha, né? Então isso é amizade, cumplicidade, respeito. Oi? Ah, agora tá bom. Por isso que tá estourando, então. O que eu estava dizendo, eu não lembro. Vou repetir tudo. Eu estava dizendo do meu telefone, o código é 11. Eu estava dizendo da cumplicidade, da amizade com André Del Fuego, as coisas que a gente compartilhava e compartilha, da profissão, do ofício, né? A dificuldade de publicar um livro, de circular com ele, dificuldade de ter a primeira editora. Então a gente festejava quando eu conseguia publicar para uma editora, quando ela conseguia, quando a gente ia trilhando juntos, né? Cada livro. Isso eu estou falando da Andréa, posso falar da Ivana Arruda Leite, falar de toda uma geração que se uniu e se abraçou em muitos projetos e compartilhando também as dores, os sacrifícios, as decepções, e até hoje é assim, porque a gente conversa muito. Um vai pedindo socorro para o outro, né? André vai nas minhas oficinas. É assim, né, André? A gente vai dançando. André, conta pra gente o que é que você estava fazendo antes daqui. Estava na Casa Portugal, Esse ano eu fui convidada para ser curadora, eu e o escritor português Afonso Cruz, e um desafio enorme, porque e aí é interessante esse trabalho de estar do outro lado do balcão, que você, depois eu até queria perguntar, saber da sua experiência
na balada literária. Eu me lembro de você pensando em cada detalhe e tal. E a Casa Portugal é uma casa do turismo de Portugal, é do Estado português, né? Então é super institucional. Então, enfim, muito desafiador. E ao mesmo tempo bonito saber lidar assim com esses caminhos e conseguir dar uma infiltrada, falar bem baixinho. Infiltrar umas coisinhas. E hoje foi o primeiro dia e as mesas, enfim, são muito interessantes, porque daí eu pensei em misturar literatura, mas também amanhã, no sábado, por exemplo, às 15h, é uma mesa sobre audiovisual, adaptando literatura. A gente já percebeu que o ano passado a Netflix estava aqui, agora a Netflix chegou um pouco mais com uma casa dividida com a Piauí, mas assim, você vê que o audiovisual está interessado, o streaming, naquilo que a gente escreve. Eu sei que todo mundo aqui escreve também. Estamos aqui em família de escritores e leitores. E pensando nisso, então eu convidei um produtor português que se chama Pedro Lopes, de uma produtora chamada SPI, uma grande produtora portuguesa que está interessada em literatura. Tá dando coisinha? Não. E que está trabalhando com literatura brasileira para adaptação, e também a Bárbara Teixeira, que é brasileira, e ela é produtora executiva da Anonymous Content. A Anonymous Content é uma produtora de Los Angeles, e ela cuida dessa produtora na América Latina, e tem, enfim, escritório aqui. E ela também faz essa leitura e, assim, está nos lendo, entende? E essa é uma dimensão interessante. Eu pensei nisso porque a coisa da língua portuguesa, não só na difusão dos livros, mas a língua portuguesa falada também nesse audiovisual dos nossos filmes e as nossas séries faladas em português, né? E eu queria te perguntar, Marcelina, já que a gente falou de Portugal, porque você me disse, queria que você falasse um pouquinho do teu Escalabra, que você teve um encontro com um grande poeta, não é? Com a biblioteca de um grande poeta, do Alberto Helder. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Agora você vê, né, a questão da literatura como, ó, tem um negócio aí, ó, deve ser os dois, quando liga os dois, eu acho, dizem, né, quando liga os dois, deixa eu ver se fazendo assim, melhora? Esse, ó, pronto, ficamos só. Acho que melhora assim, é que tava dando os dois microfones altos e juntos. Antes de responder a tua pergunta, eu passei na Editora Record agora, onde a gente está fazendo uma oficina de manhã, né? As pessoas que se inscreveram lá para escolher os selecionados e selecionadas para fazer a oficina lá na Casa Record. Aí eu passei lá para pegar, que eu estava sem livro Escalabra e sem o Recife. Aí eu passei lá e estava a Conceição Evaristo lá fazendo uma mesa, lotada ali a Casa Record, ela fazendo uma mesa. Aí eu fiquei esperando ali para cumprimentar a Conceição, que a gente conhece já de um tempo, a Conceição da circulação que ela fazia e faz pelos saraus, pelas periferias de São Paulo já há um bom tempo. Nelson Maca, amigo da Conceição Evaristo, Vera Lopes, nossa amiga lá na Bahia. Eu estou dizendo que essa construção de amizade, né, que a gente acompanha, estou falando de Andréia, mas tem uma construção que agora me deixou emocionado também, porque eu estava lá esperando a Conceição para cumprimentá-la, até porque nos casamos, tem uma história, o casamento meu e da Conceição. Perguntem para ela que ela conta, ela diz, ai meu Deus, nós nos casamos. Toda vez que a gente se encontra. E aí, Ana Maria Gonçalves chega, né? Aí eu digo, Ana, porque a gente sabe a luta de cada uma, da Ana Maria Gonçalves quando lançou Um Defeito de Cor, em 2006. Foi lá na mercearia, onde bebíamos para... Esta autora está lançando o primeiro livro dela, apresentado por um amigo em comum, que era o Milo Fernandes, que apresentou o livro dela. E dali é uma amizade que a gente vai se acompanhando e vendo como as coisas vão acontecendo, e que tem uma coisa que eu acho que valorizo muito nos amigos, a lealdade, a amizade, o respeito. E isso é construído
né? Ali no momento em que está todo mundo se apoiando, todo mundo chegando junto, né? Então, uma característica que eu tenho, que você tem, e que eu reencontrando, né? A Ana dizendo assim, pegando a gente dizendo, ai, ai. E é a mesma coisa, vendo assim você falar da curadoria de Portugal, de ter ganho um prêmio em Portugal, que a Andrea Del Fuego, o livro Os Malaquias, demorou para ser publicado. Quando foi publicado, eu escrevi eu lembro lá no blog, eu tinha um blog e dizia, mas ninguém vai falar desse livro publicado pela Andrea. Como é que pode? Que me emocionou profundamente o livro da Andrea. E a emoção foi tomada numa leitura que eu fiz, uma releitura, né, que eu tinha lido no original. Ela havia modificado algumas coisas do livro, e eu estava lendo já impresso pela Língua Geral, e a emoção que eu tive de, gente, esse livro me emocionou, e falei dessa emoção, e eu digo, mas como é que as pessoas não estão falando desse livro? Demorou um pouquinho, ganhou o prêmio José Saramago, em Portugal, modificou a vida da Andrea, e aí as outras pessoas, quando eu digo outras pessoas que não tinham prestado atenção, prestaram. Mas não era eu que estava prestando atenção, a gente estava se convivendo com as nossas palavras e querendo que as coisas acontecessem, porque tinha muita força, né? Então, estar aqui junto com você, sabendo de toda a história e todas as outras histórias, de encontrar pessoas que fazem oficina comigo, quando vê, estão publicando seus livros, circulando. Aí, Marcelino, você é muito generoso. Então está faltando generosidade no mundo, porque não sou eu que sou apenas, sou eu que vou ser portador dessa generosidade única. Eu acho que a vida, a literatura, qualquer comportamento social tem que prezar por essa generosidade, por essa escuta, não é? Então não é nada. Por que eu seria a pessoa que seria o estandarte dessa generosidade? É praticarmos isso, respeitando, né? Havia também na literatura, como há em qualquer ofício, a pessoa que acha que só o que ela escreve é importante. Só o que ela escreve é importante, só ela pensa o mundo e os outros estão fazendo outras coisas que não me interessam. Ela quer chegar numa livraria e ter só o livro dela. Né? E tem tanta gente escrevendo, o que um faz não é o que eu faço, não é o que a Andrea faz, mas o respeito, né? Ali fomentar essa força é muito, muito lindo. Sobre a história do Escalavra, que é o livro que eu acabei de publicar pela Marcord, meu segundo romance, que é um livrinho fininho, é uma cachorra-baleia ali num... Era fininho, eu achava que eu ia fazer um livro para ficar em pé. Fininho, desmiliquidinho. Eu estou querendo cada vez mais desaparecer da escrita. Eu coloco uma palavra e digo, essa daqui já falou tudo, para que eu vou dizer mais? O Escalavra mesmo, o título, eu digo, nossa, aí eu fico olhando só para a palavra Escalavra, aí tem o verbo calar ali no meio, cala, Escalavra, tem a ver com silêncio. Aí eu digo, pronto, estou fazendo aqui do meu jeitinho, né? Mas eu queria escrever um livro de um fôlego maior, mas o meu fôlego está ficando cada vez mais curto, mais recuado na palavra que eu acho que está ali e já falou, e eu preciso respeitar essas forças e essas energias. Quis escrever esse livro um tempo para falar de um pai, de um filho e de um silêncio entre eles. Era isso que eu queria fazer, e esse menino e esse pai são analfabetos e vivem fazendo trabalho que ninguém quer fazer. Sabe? Cavando buraco para lugar nenhum, pegando merda dos outros, limpando porra de esgoto. Trabalho precário mesmo. E eles naquele silêncio atingido por um mundo muito violento e por uma relação que não avança de jeito nenhum. Eu estava escrevendo isso, terminei umas versões do livro, mas elas não me emocionavam. Então eu perguntei para mim, por que é que eu estou escrevendo este livro? Estou escrevendo este livro quando eu disse, nossa, esse silêncio era o silêncio meu e do meu pai. Quando eu trouxe isso para cá, nossa, aí o livro começou a acontecer e eu estava numa técnica que estava camuflando isso, né? E estava camuflando, me protegendo de algo que seria esse reencontro com o silêncio do meu pai.
eu sou o filho caçula de uma família de 9 filhos, e era ei, é uma coisa do Nordeste, mas tinha uma coisa, parece que tá tangendo o bicho, né? Não é? Ei, vem, oi. Aí eu digo, gente, eu quando era pequeno, era ei, eu digo, eita porra. Aí isso começou a doer, mas eu fui enfrentar, e foi quando eu enfrentei isso, o livro me emocionou. Mas o batismo do qual você cita, estou eu lá em Lisboa, pesquisando monumentos megalíticos, que eu trato disso no livro, aqueles monumentos pirâmide, pedras, túmulos, adoro isso. No Balé Ralé eu já tenho 2 múmias gays na capa, reais, que foram encontradas abraçadas. Nossos ossos, eu chamava de um romance arqueológico, e aí vi que o Escalavra, com esses monumentos megalíticos, era a mesma coisa. Aí eu estava pesquisando isso, aí um dia chego na biblioteca, a biblioteca estava fechada. Eu disse, mas não é feriado. Aí eu vi que eles estavam fazendo uma manutenção. Aí eu coloquei lá no celular para localizar a biblioteca mais perto, encontro a biblioteca mais perto de onde eu estava. Aí chego lá, Sala Herberto Helder. Herberto Helder é um grande poeta, escritor português, já falecido. Eu disse, a Sala Herberto Helder. De que lindo. Claro, poeta, claro, Portugal. Aí eu entrei. Tinha uma sala que ficava meio recuada, uma mesa, e as outras mesas ali convivendo, mas tinha essa sala um pouco mais recuada, né? Aí eu sentei naquela sala, consegui, uma pessoa estava sentada lá, eu digo, aquilo vai ser perfeito, porque eu fico ali vendo a biblioteca, todo mundo passando também, mas fica um pouco mais ali em silêncio. Aí eu olhei, e essa era a sala Herberto Helder. Aí eu me levantei para ver os livros, né? Aí olhando os livros, aí eu vi um outro autor português que eu gosto muito, José Cardoso Pires, Balada da Praia dos Cães. Aí eu digo, José Cardoso Pires é uma edição, primeira edição portuguesa. Aí eu tirei o livro assim. Aí quando eu abri, estava Herberto Helder, José Cardoso Pires. Eu digo, o Herberto Helder... Não, o José Cardoso Pires dedicou esse livro ao Herberto Helder. Vou roubar. Não, digo, vou roubar. Fiz aquela cara de cangaceiro mortal. Doce ilusão, porque quando eu olho, eu digo, mas peraí, Sala Herberto Helder. Aí eu olho na lombada, BHH, Biblioteca Herberto Helder. Quando eu olho para todos os livros, parecia uma tomada cinematográfica. Todos os livros tinham a lombada BHH. Todos os livros eram do Herberto Helder. Aí eu disse... Aí eu olhei, tinha bilhete de loteria que ele jogava. Tinha anotações. Era a biblioteca dele, do jeito... É como se você encontrasse a biblioteca, sei lá, do João Cabral de Melo Neto, toda do jeito que ele usou lá, colocada. E à disposição, que foi depois eu descobri que foi um pedido do Herberto Helder. Ali é uma parte da biblioteca que está assim, a outra parte também não está num acervo guardado, está para quem quiser entrar na biblioteca e entrar no pensamento dele. E esse autor, para mim, é incrível, nunca fez concessões absolutamente nenhuma. Uma vez fizeram um circuito lá em Lisboa de estátuas de autores portugueses, fizeram uma estátua para ele. Ele ligou e disse, derrube agora essa estátua. O pessoal aqui eu te contei, da Casa Pagã, fizeram uma estátua minha de areia da praia. Como faz os castelos de areia? Veio a onda, entrou e levou. Achei ótimo. Mas sábio. Mentira, ninguém fez castelinho não, só estou inventando, fizeram uma estátua também. Aí, eu disse, deixa eu ver o que ele lê. Aí eu estou lendo os poetas. Tinha lá Ferreira Goulart, Manuel de Barros, Cecília Meirelles, lá na biblioteca dele. E todos os livros ele assinava o nome dele. Aí eu disse, quem é que eu encontro lá na biblioteca dele? Um poeta de Belém do Pará, Max Martins,
grande poeta brasileiro já falecido, de Belém do Pará, de quem eu tirei o Escalavra. O título Escalavra é de um poema do Max Martins. Quando eu pego o livro, Max Martins está na biblioteca do Herberto Helder, e eu abro o poema que tem a palavra Escalavra na sala que eu estou escrevendo, desculpe, mas é a energia do Herberto Helder dizendo, vai-te! Batizado ali, porque Max Martins é um poeta muito conhecido, mas não é um poeta popular. Como é que ele foi parar? Estou eu no lançamento do Age de Carvalho, em São Paulo agora há pouco, um poeta de Belém do Pará, muito amigo do Max Martins. Tem o Jorge, que estava fazendo a mediação do bate-papo, eu fui contar essa história para ele, ele disse, quem deu esse livro para o Herberto Helder fui eu, o Jorge. Aí eu peguei e disse, e eu roubei. Com todo respeito, é mentira o roubo. A história poderia ter sido linda nesse sentido, mas com a embaixadora de Portugal aqui eu não posso afirmar. Esteja preso. Eu não consegui levar, porque tinha clipe, né? Eu não consegui levar nada. Porque eu digo, se eu levar, porque a biblioteca tinha um negócio de detector, aí lá estou eu com o negócio, e eu acho que todo mundo, porque eu chegava cedo para pegar aquela sala, todo mundo já estava de olho em mim, o que está fazendo ali na sala? Olha ele tentando tirar, olha ele tentando tirar o bilhete, olha ele tentando tirar. Tinha bilhete, tinha carta, tinha postal. Então essa história a qual ela se referia. Porque, André, esse terreno da ficção e da escrita, a gente não tem garantia absolutamente nenhuma do resultado de um livro, se a gente vai conseguir enfrentar esse desafio de um livro. Aí a gente começa a se segurar em energias outras. Então essa energia para mim é como se dissesse, vai, né? E que nem era, eu estou dizendo, mas para mim era importante, vai, eu digo, vou. Porque ou a gente se segura numa garantia, porque a gente trabalha com energias invisíveis, a gente trabalha com mortos e mortas. Eu falo isso mesmo, a gente está levantando mortos e mortas. A gente trabalha com forças invisíveis, energias muito incríveis mesmo, de outras conexões. Então, a gente se segura, eu me seguro e eu tenho fé ainda mais em algo que é sempre desprezado. Alguém diz, o que é que está fazendo esse livro, o que é que foi, o que não foi. Tem gente que se garante muito que a afirmação de um livro é uma afirmação de prêmio, né? O prêmio, não estou na lista dos prêmios, estou na lista de prêmio. É ótimo, prêmio com dinheiro, então, vem cá. Mas não posso colocar isso como uma energia vital para que você faça o que você precisa fazer. Eu queria até devolver a tua pergunta para dizer que antes da pediatra, você tem um romance que está lutando com ele há muito tempo. Aí teve um momento que você disse, Marcelino me deu uma estátua que ele trouxe lá da China e que ela está me ajudando. Ajudou, André? Pelo que consta, não era nenhuma estátua de uma pediatra que estava ali, né? Então, eu digo, como é que é esse romance que você luta há muito tempo e como é que você se agarra em outras fés, né? Eu digo que escrever... A fé remove frases, eu digo. E aí você tem essa fé na escrita, sim, que você é escritor, é o ofício, né, que você carrega consigo, mas onde é que você coloca a energia ou pensa nesses sinais também? E como é que surge a pediatra no meio de uma escalada maior que você vem vindo há um tempo? Pensa só na resposta um minutinho, porque eu quero dizer da poeta minha preferida. Eu falei de você, Milena Martins Moura, cadê você? Aplauso para ela ali, olha. Ali, ó, gente, ali, ó, faz assim. Barulho para minha poeta predileta, maravilhosa. A minha emoção de ter abraçado a Milena hoje, viu, Milena? Eu vou levantar também, porque é assim, né? O Marcelino primeiro, você já escreveu, agora fala e agora pensa em pé.
a gente, por conta das oficinas, né, Marcelino, a gente tem contato com muita dessa angústia mesmo da publicação, e acho muito interessante como, assim, enfim, eu adoro me conectar com escritores do primeiro livro, do terceiro livro, do quarto, do quinto. Para mim isso é meu aquário. E mesmo autores que, enfim, consolidados, coloque na palavra consolidado uma coisa meio frágil e meio bamba, porque consolidado mesmo, mas enfim, digamos, vamos usar essa palavra consolidado, não dorme na noite do lançamento. Morre de medo da recepção, ou pior ainda, eu acho que o que dá muita angústia é não saber o que você fez. Ai, meu amor, você não sabe o que escreveu, né? Tem um ponto cego nessa escrita, né? De não ser exatamente o mesmo leitor, né? Sem contar isso, né? Que você também é só mais um intérprete daquela partitura que você fez. E eu me lembro, vou contar uma coisa, enfim, de ter mais ou menos, acho que uns 10 anos, numa oficina, e aí eu recebi uma mensagem, não era uma pessoa de oficina exatamente, mas eu recebi um e-mail, foi depois que eu ganhei o prêmio José Saramago. E o e-mail dizia assim, boa tarde, escritora André Del Fuego e tal, né, elogiou, aí ele falou assim, eu queria saber de você uma coisa que tá me afligindo, que é o seguinte, ele não havia escrito nenhum livro, ele falou assim, quando eu escrever meu livro, e quando ele for traduzido, e quando eu for convidado para falar dele no exterior, pega mal se eu não for. Eu guardei esse e-mail até São Brás. Tá guardado esse e-mail porque ele é uma peça de artes plásticas. Pode botar aqui, ó, no meio das... Pega mal se eu não for. E aí eu lembro do Marcelino dizer, né, que tem uma coisa, porque não é só o prêmio, né, é o agente literário. O Marcelino diz assim, o escritor não precisa de agente, é agente funerário. Não é um agente literário, é um agente funerário. Literário, o agente funerário, vou entregar. Com todo respeito aos agentes literários, mas a pessoa fica pensando lá. Tem. E nesse momento em que estamos escrevendo como nunca, e publicando como nunca também, acho que dá para dizer isso, né? Quando tem aquela pesquisa dizendo que diminuiu-se o número de leitores, mas dentro desse número de leitores se lê cada vez mais nós mesmos, né? A livraria, acho que tem o quê? Uns 5 anos que os 10 mais vendidos sempre tem 2, 3, 4. Às vezes tem 10 autores brasileiros ali como os mais lidos, né? E a gente, enfim, uma feira como essa se sustenta porque eu sei que 80% daqui, assim, escreve ou tá com muita vontade nesse momento de começar a escrever saindo daqui, né? E a gente, bom, tinha aquela ideia, né, que a gente ouvia que era assim, tem muito escritor, não tem leitor. Que todos sejam escritores e valer porque escreve. Não é assim, é como, como é que vai saber o que é bom, o que não é? Então esses valores, esses critérios, né, que também são esses castelinhos de areia que o mar leva embora, porque um critério, sei lá, acadêmico, ele também é passageiro, enfim. Mas se pensa sempre, como o Marcelino disse que a gente não tem muita borda, nem mesmo para escrever, não tem, por exemplo, etiquetas, né? Então tá, escrevo um livro, eu mando. Como eu escrevo um e-mail para o editor para saber se eu posso ser publicado? Quanto tempo será que eu levo para perguntar se ele já leu? Se ele responder e falar, tô lendo assim, não tem esse lugar, né? Então eu acho que também esse lugar que não tem as suas etiquetas, por exemplo, no roteiro existe um prazo, daqui 10 dias entrega, e daqui eu vou te fazer notas, você refaz, depois a segunda vez, e por 15 dias tem uma hora que para. A gente não tem esse lugar que para, que termina, ela não tem essa concretude, né? Então, acho que essa ansiedade fica muito grande, e claro, justificada, né? Então, eu fico pensando se, as duas coisas, não acreditar também nos prêmios ou nessas coisas de confirmação, que é convidados para uma mesa, se saiu aqui ou acolá, é também o nosso próprio meio literário, né? Construir, o Marcelino é um operador dessa construção, tantas e tantas vezes incansável, que são essas instâncias de encontro. Você faz isso, Afonso Borges faz isso, tanta gente faz isso, né? Que são esses lugares em que se pode circular o seu próprio livro, e circular
nunca sozinho, né, Marcelino? Porque é um objeto que vai para um mar. O seu livro vai fazer parte de uma coleção de vozes, né? E ela nunca está ali falando sozinha, ela está nesse barulho da biblioteca, nessa multidão que grita numa biblioteca, né? Fala mais alto. Ê! Assim. Esse aqui. Assim vai? Assim tá melhor. Assim tá melhor. Mas... Aí conta das garantias. Que garantias você vai se colocando para poder vencer aquele obstáculo, né? Do romance teu. Como é que você vai trabalhando isso? A garantia somos nós. Te ver. Eu olho para você, eu falo, tá garantido. Tô falando sério. Assim, para os meus amigos, assim, autores, porque a gente... É impressionante a amizade instantânea que acontece com alguém que também escreve. Você se louco. Tem uma conversa que só acontece entre pessoas que estão criando, assim, por nada. Sem segurança nenhuma. A gente se contamina. E não é à toa que os clubes de leitura é um sucesso, porque a leitura também passa por esse contágio e por essa troca, né? E os Malaquias, esse livro que o Marcelino me trouxe da China, uma estatuetinha agora eu peguei o microfone, uma estatuazinha chinesa, eu tenho medo de encostar nisso aqui, enfim, dá um choque. Mas o livro, ele é sobre um homem bom, e o livro tá ruim, porque eu acho que o homem é bom. Porque ele não tem uma voz, tem alguma coisa lá muito opaca, sabe? E aí eu parei ele no meio para escrever A Pediatra. Eu cheguei a entregar uma versão desse livro para a editora. Deu uma semana, eu falei, me dá de volta. Me dá de volta, eu vou escrever outro, sabe? Mas eu fiquei 9 anos sem publicar. Quando eu lancei os Malaquias, logo depois veio As Miniaturas, que é um livro que eu escrevi com a Bolsa Petrobras de literatura. Não sei se voltou a Bolsa. Acho que não voltou. Era uma grana que é isso que né? Assim, o que eu vou fazer no meu cotidiano e para construir esse tempo para escrita? Condições materiais de produção mesmo, né? E isso me deu um tempo para escrever, só que só depois eu fui entender que essas bolsas, na verdade, de escrita, você já escreve um livro já escrito e você usa a bolsa para revisar o texto. E eu caí nessa de começar do zero e entreguei um livro, eu sei, lá dentro das minhas vísceras, intestinos e baço e pâncreas, eu sei o quanto ficou aqui em mim ainda que não chegou lá, assim, naquelas palavras, assim, ai, que agonia. E eu fiquei um pouco traumatizada com isso, porque tinha um prazo, não tinha que devolver o dinheiro, gastei tudo. Tinha que devolver o dinheiro, era tipo como se fosse, naquela época, 50 mil, sei lá quanto é isso, entendeu? Não tinha mais. Enfim, e aí, e perdi. Aí veio a ideia da pediatra. 9 anos sem escrever. E durante esses 9 anos, eu peguei esse original e fiquei fazendo versões. Eu fiz uma oficina solitária, sozinha comigo mesma, de fazer versões inteiras do romance. Então, era todo com realismo mágico. Eu pensei, não tem realismo mágico. Como que eu vou saber o que é o realismo mágico do texto? Lendo, eu pensei, acho que são as metáforas, né? Tudo é metáfora. Aí eu comecei a tirar todas as metáforas. Aí ficou o realismo mágico, tira o realismo mágico. Primeira pessoa, passa para a terceira. Eu fui desmembrando aquilo como alguém que desmonta e monta o relógio 1000 vezes e que depois não mostra mais as horas, sabe? Perdeu a bússola, não conta mais o tempo. E só que durante e ficar 9 anos sem escrever, e eu fui enrolando editora, eu tenho uma agente funerária literária... enrolando a gente, com todo respeito, falo enrolando, mas dividindo isso mesmo, olha, não tem, ainda não é e tal, até uma hora que eles esquecem você. E que saudade. Como é bom escrever sem se preocupar com a publicação. Como é bom escrever como se ninguém fosse ler. E acho que essa dimensão se perde nisso que é uma comunhão, mas que também é uma coisa que vai se alimentando uns com os outros pela publicação. Não é escrever para não publicar, não é isso, mas tem um momento, um processo de escrita, que ele é um processo artístico com a palavra, que você não vai viver em outro momento. Acabou.
Hoje de manhã estava conversando com a Noemi Jaffe e o Afonso Cruz, que era alguém que perguntou assim, como manter o fogo da palavra para escrever? Como faz para sempre alimentar o fogo da palavra para criar literatura? E eu fiquei pensando, nossa, não me falta, não por conta do meu pseudônimo, mas porque eu escrevo sempre. Escrever, aquele clichê como respirar, tudo isso mesmo. Mas onde me falta o fogo é para revisar, que coisa chata. Retomar um texto. Mas aí tem um ensaio do Alan Paus, o argentino, que se chama Falar Outra Vez, acho que ele publicou na Serrote. E que ele fala uma coisa incrível que eu adoro dividir, porque eu sei que para todo mundo revisar um texto, primeiro e se eu não gostar do que eu fiz, é o primeiro choque, né? E se você não for a leitora, né? Daquilo mesmo, e encontrar mesmo, como leitora, a gente sabe muito bem quando tem um buraco. Às vezes, enfim, vai assim mesmo, mas se você for bem honesta e honesta, você sabe onde tem um buraco ali. Exatamente onde não, mas ele tem um buraco. E o Alan Paus diz assim, você quando vai revisar o seu texto, você não volta para o texto como se fosse um médico procurando a doença que corrói o texto. E nem como um policial que vai procurar o ladrão que roubou o sentido do texto. Você volta lá dando patada, você volta selvagem, cavalgando aquele animal sagitário que o Radonassar fala no Lavoura Arcaica. Você volta à Lavoura Arcaica para revisar, sabe? Você volta no registro do primeiro, sabe? É isso. Eu acho que é isso. Dá vontade de escrever agora, me dá um papel, vamos escrever todo mundo junto, vamos escrever agora, todo mundo junto. Vamos escrever, vamos fazer uma piscina agora. Vamos fazer, você falando disso mesmo, tem um ensaio do Júlio Cortázar, tem um... Oh, meu pai. É só a gente falar dos mortos. Júlio Cortázar, com licença. O Júlio Cortázar tem um ensaio que quando ele fez o grande sucesso do Jogo da Amarelinha, ele foi fazer o próximo livro, depois de um acontecimento, né? Aí chegaram as provas do livro novo dele, livro de Manuel. Quando chegaram as provas para ele ler, que era prova assim para ele, né, revisar, fazer os acertos que ele quisesse, aí ele acordou, ele olhou para o travesseiro dele, ele olhou para a sala, ele disse, minha casa revisa muito mal o meu livro. Porque o travesseiro já está acostumado com ele, aí ele já encosta naquele travesseiro, aí ele já senta no computador, o computador já leva ele trabalhar de novo, está tudo cansado. Ele disse, eu vou para um outro lugar. O Júlio Cortázar tinha uma Kombi que ele fez, aliás, quem não leu, leia, procure, está esgotadíssimo, que é Os Autonautas da Cosmopista, que é um livro que ele fez com a mulher dele, a fotógrafa Carol Dunlop. Entraram nessa Kombi e fizeram uma viagem de 1 mês, parando em cidades ali pequenas e fazendo esse diário de bordo dessa viagem. Aí ele pegou essa Kombi e foi para o meio de porque a Kombi era toda, tinha cama, tudo, ele foi para o meio de Alpes ali, no meio da floresta ali, e foi revisar o livro dele. Aí ele disse que aqueles ruídos, aquele lugar, aquilo que não estava acostumado dele, conseguiu revisar bem o livro e fazer esses cortes, que a casa dele já estava muito acostumada com levar ali, vai no café, pega ali. E eu concordo com ele. Quando eu estou muito... Eu vou para um outro lugar para ler um livro, uma prova que eu fiz naquele livro que eu fiquei também em algum lugar isolado escrevendo. Quando eu digo isolado, gente, parece um negócio romântico. O cara se isolou, viajou, foi não sei para onde. Mas é porque eu estou na minha casa, aí eu estou com os problemas da minha casa, aí vem um e-mail pedindo para você reconhecer firma. O SESC pede não sei quanta documentação disso e daquilo, cópia não sei de que, é horrível, aquilo acaba com parágrafo, com tudo. Aí eu vou para um lugar que não tem essa perturbação e que eu fico o dia inteiro fazendo café e vendo o meu texto ali, lendo. Então isso me ajuda nesse sentido, né? Quando eu
depois desse isolamento que aconteceu com Escalavra, passei para terminar essa última versão. Terminei a última versão, gente, eu estava tomado por aquele livro. Aí eu digo, agora eu volto para São Paulo, imprimo, vou imprimir e vou ler. Quando comecei a ler, não estava entendendo nada. Nada. Eu digo, que maconha da porra foi essa? Cara, tudo. Eu digo, mas aquilo que eu ficava fazendo de manhã, voltava e fazia nada, nada. Eu digo, que trabalho da porra, eu vou ter que pontuar, porque não tinha pontuação o texto inicial. Eu digo, eu vou ter que pontuar tudo, tudo. Aí me deu uma preguiça, porque é preguiça. Pontuar tudo, vírgula, ponto. Eu digo, que preguiça da porra. Aí eu fiz uma página só. Digo que se funcionar, eu vou ter que fazer mesmo. Quem é que vai fazer? Outra pessoa? Não, sou eu. Aí eu fiz uma página. Aí funcionou. Eu li e eu digo, funcionou. Agora eu vou ter que pontuar, colocar pontuação em tudo. Toda vez que eu tenho uma decepção muito grande com aquilo que eu estou escrevendo, um conto ou qualquer coisa, e não vai ali, não está indo, primeiro que eu não adulo o conto, eu não fico adulando, vai, tio. Aí toca o telefone, estou bebendo a cerveja. Aí eu vou tomar cerveja. Eu vou tomar cerveja, vai tomar uma cerveja. Fudeu com conto, mas vou tomar cerveja. Aí, quando eu tenho uma decepção muito grande, eu tenho uma técnica. Eu vou dormir. Me dá um sono. Vou dormir. Aí no outro dia eu acordo, Andréa. Qual é o problema? Eu comigo mesmo. Aquele narrador. Então vai ser outro narrador. Eu fico jogando as questões. Vou ter que trabalhar de novo, aí vou trabalhar de novo, fazer uma nova cópia, até que o livro me emocione. Ele tem que me emocionar. Em algum lugar. Não sei onde ele me emocionou. Deu uma coceirinha. Aí eu digo, está me emocionando. Outra coisa também é ser misterioso para mim o livro. Se eu sei tudo do livro, é horrível. Isso é propriedade. Eu detesto propriedade intelectual. Horrível. Não é uma propriedade, não é eu acho que o que os livros entregam para a gente é um mistério do próprio livro. A Clarice é Clarice porque é mistério. Não estou me comparando a Clarice. O que a gente entrega é um mistério do que está feito. Porque entrar num romance são muitas energias que estão ali. O romance é o gênero de todos os gêneros. Porque ele pode entrar tudo. Você pode fazer um ensaio, você pode fazer você pode fazer muita coisa num romance. E ele é energia pura, porque vem entrando energia. Você vai ali vendo como essa energia está funcionando naquele conjunto. Então tem uma entrega também do que não é, entende? Do que não é o romance. Tem uma entrega ali também. Você vai vendo depois como você manter essa energia vital. E escrever é um fogo muito antigo. A gente está recebendo um fogo muito antigo. A questão de não ser generoso é achar que está inventando fogo e que ninguém veio antes. É um fogo antigo, isso aí é um fundamento. Aí tem fogo que você começa, você própria ou você própria, a apagar. Desautorizando-se, dizendo que é burro, que é burra. Marcelina, eu estou te entregando um texto, mas eu não está revisado, eu não sou muito boa em português. Que português? Quem é esse português? Que vai dizer que aquilo está... Quem é? Onde é? Onde é que ele está para a gente dizer para ele? Ah, mas eu não sei porque o que eu escrevo é só para mim. Que bom, é a partir de você. Entende? Tem uma coisa de uma desautorização nas minhas oficinas, é exatamente isso. Eu digo, onde que se autoriza? Onde que se afirma alguma coisa? Porque os grandes pilantras, as grandes forças do mal estão afirmando coisas. A gente tem que afirmar, isso aqui é uma afirmação. É uma afirmação isso aqui. Essa casa aconteceu aqui, o Marcelo Nocelli
todas as editoras envolvidas aqui, isso é uma afirmação. Eu fui dar uma entrevista agora há pouco que está viralizando, eu só vejo minha carinha, sou preguiçoso, sou preguiçoso, sou preguiçoso. Chega um jornalista com todo o amor da vida, não era problema de jornalista, chegou para mim e disse que, primeira pergunta, né? Você está ali para falar de energia, o que é que você acha dessa pesquisa que diz que a leitura funcional, não funcional, e todas as leituras dizem que os números têm baixado porque no gráfico... Eu digo, essa não pode ser a grande afirmação. A gente vai reproduzindo uma grande afirmação. Eu sei que é importante fazer essa pesquisa para um instituto resolver determinadas coisas, mas isso não pode ser a afirmação que eu carrego para a vida. Porque se fosse essa afirmação que eu carrego para a vida, eu não estaria aqui conversando com vocês. Como é que a grande afirmação era dizer para uma família sertaneja, 9 filhos? Gente, é muita história para vir para São Paulo para fazer o que você precisa fazer, as escolhas que você precisa fazer. Aí vem uma afirmação para dizer o tempo inteiro. Eu tenho certeza que nessas pesquisas não tem os clubes de leitura, que tem cada vez mais se multiplicado em tudo que é lugar. As festas literárias, eventos literários, saraus, slams, editoras pequenas. Eu estou aqui vindo para a Flip, saindo da Flip, com vários livros que eu estou o tempo inteiro recebendo de presente dos autores e das autoras, que fizeram o próprio livro, que costuraram o próprio livro. Aquilo é energia. Isso é energia. É isso que nos alimenta. Para afirmar contra essas afirmações que só querem falar que não existe poesia, que não existe arte. Eu escrevo no Escalavra, a próxima revolução também será poética. A nossa revolução é a revolução poética, porque o que eles querem tirar da gente é a poesia, subjetividade, entendeu? Respeito, amor, amizade, né? Querem tirar e minar o tempo inteiro a gente disso. Então a nossa grande afirmação aqui, a afirmação de uma amizade, é uma afirmação poética de existência. Então vem com a estatística, né? Pergunta, claro, eu vou falar de estatística, mas gente, então o que eu estou vendo é o quê? É uma ilusão? Não é ilusão. O que eu estou dizendo é que eu sou o tempo inteiro alimentado por afirmações que a gente vê acontecer o tempo inteiro. Quando eu falo, vou repetir aqui, isso não é frase de efeito. Quando eu digo que a minha energia de encontrar a Milena Martins Moura hoje aqui é porque ela me dá energia para eu acreditar. Sua poesia me faz mais forte, meu amor. Perguntas, perguntas, perguntas. Uma pergunta. Eu percebi que se não fala logo, você fica sem... Tá, né? Certo. Bom, me ouvem? Dentro desse arcabouço de artistas e escritores consagrados, com aspas, em que momento vocês se conectaram com sou escritor, sou escritora? Foi algo automático? Como foi essa construção de se auto-perceber e se autorizar de muitas formas? Quando isso é de hotel. Isso. Foi. É cara de pau. Na base da cara de pau, completamente, assim, uma falsa autoestima, inclusive, né? Porque, bom, o Marcelino não é um advogado e escreve. Eu não sou uma engenheira e escrevo. A gente se fudeu, né, Marcelino? A gente escolheu isso, enfiou a cara nessa merda e tamo aqui. A gente encarou isso. A gente pegou isso pra gente. Assim, a gente adotou isso. Adotou uma vida. E aí depois passa um tempo, não tem mais ponto de retorno, não dá mais tempo agora para ser engenheira e para ser advogado. A gente agora, ponto sem retorno, não tem, né? E, enfim, a literatura, ela tem um campo de trabalho que não é exatamente a venda dos livros, né? Eu tive 2 livros que tiveram vendas e que me ajudaram muito, né? Um infantil, infanto-juvenil,
que o Marcelino leu e fez o prefácio há muitos anos, 16 anos, tem 16 anos isso, 16. E ele foi adotado em escolas, e foi um livro que me ajudou, eu estava, enfim, com criança, aquilo veio... A literatura, eu tive um pouco de sorte de alguns momentos, porque da literatura me salvar economicamente, né? Então, por exemplo, quando eu estava grávida, ia ter meu filho no SUS, quando eu ganhei o prêmio José Saramago, 25 mil euros. Ai, meu Deus, saudade desse... Imediatamente eu já vi qual era o pacote do São Luís, da hotelaria, do hospital. Mudou ali, entende? Assim, e aquele prêmio cuidou de mim. A grana, tá? Grana, condições materiais de produção. Cuidou de mim naqueles meses, assim, sabe? Naquele, né? E o prêmio, que é um prêmio bacana, mas eu entendo ele como um prêmio. Tô falando porque tem isso, né? Essas coisas que... Esse consolidar, né? O prêmio, ele é um prêmio do livro, não foi um prêmio para mim, assim, embora eu tenha sido agente, enfim, escrever o livro, mas o prêmio não significa que eu estou constantemente premiada. Sabe como é que é? É do livro, assim, ele se refere àquele livro, àquele momento de escrita. Mesmo porque eu sou uma escritora que não consigo continuar o mesmo caminho de linguagem, de temas. Eu mudo muito, eu posso ter um pseudônimo para cada livro, né? Não é uma coisa muito... tem muitos autores, pensando aqui de cara, a Aline Bay, que tem uma marca muito grande, você reconhece a Aline Bay nos 3 livros, se ela escrever mais alguma coisa, a gente vai reconhecer ali, não é? Eu não tenho esse lugar, minhas cartas são completamente embaralhadas, assim. E a autoafirmação, aí eu continuo dizendo assim, como olhando, a gente olha pra cara da outra assim, ó, e confirmou. Você escrevo, hoje eu tô numa editora grande, a Pediatra virou um best-seller, resolveu várias coisas materiais, obrigada, amém, Jesus, axé, amém, amém, axé. Cecília tá pagando umas contas, bem feito, ela tem mesmo que fazer isso, aquela safada. Mas nada disso é uma garantia de que isso continue, que, sabe, ainda ela acordar de manhã e optar mais uma vez por começar um novo livro, nada disso é determinado, sabe? Uma editora como a Companhia das Letras, ela recusa o seu livro se ela não tiver ali também. Existem várias formas de recusar, né? Tem assim, desde, olha, não mesmo. Não. Bom, há anos, né, atrás, por exemplo, eu mandava os originais para as editoras via carta, gente, correio. E aí a resposta chegava um ano depois, quando chegava. E a resposta eu sei de cor, né? Apesar da qualidade do seu trabalho, ele não se encaixa no nosso perfil editorial. Até que chegou uma dizendo assim, tinha isso e observação. Não temos como armazenar originais, então nós vamos incinerar o seu... Queimar! Juro por Deus. Mas é isso, assim, não tem mesmo garantias. Até mesmo, por exemplo, escritores que ganham, assinam um contrato para aquele livro e mais 2 livros adiante, essa pessoa não dorme. Porque ela tem uma obrigação de entregar. Já teve caso assim, de gastar o dinheiro e não entregar livro nenhum, a gente sabe. Oi, como? E tanto sinal. Então, assim, aí parece uma coisa, uma terra arrasada, né? Mas eu acho que é legal ter a bola no chão. A bola tem que estar no chão. Bola no chão, bola no chão. Porque a queda está garantida. Que é a decepção. A decepção está na porta. Porque nunca vai ser o suficiente. Uma pessoa gostou, 300 mil pessoas gostaram, aí tem uma pessoa que disse, não me pegou o livro. A pessoa vai de cama. Vai tomar soro, de tanto que chorou. Porque alguém falou, não me pegou. A gente sabe. E aí não entrou gente, não entrou nos finalistas do prêmio. Uma semana de depressão. E eu não tô exagerando, né, Marcelino? Não tô exagerando. E aí tudo isso vira uma espécie de oráculo, né?
Então, prêmio Sesc, finado, prêmio Sesc, mas então fica uma coisa assim, bom, se eu falo do prêmio Sesc porque ele premia originais, né? Muita gente que está nos originais mandando para os prêmios, né? Acaba pegando aquilo como oráculo. Se eu ganhar o prêmio Sesc, quer dizer que eu fiz bem em parar e escrever. Se eu não ganhar, quer dizer que eu não sou para escrever. Transforma isso num oráculo, entende? Numa bússola, numa direção. Não é direção. São muitas forças para isso acontecer. A gente trabalha muito em júri literário e a gente sabe perfeitamente como, enfim, existe uma coleção de subjetividades lendo aquilo ali, no momento em que se lê aquilo ali, e nada disso é pessoal, sabe? São critérios, enfim, gente, a prêmio é um acidente. Um acidente bonitinho, sem feridos, mas é um acidente nesse sentido, de muitas variáveis, né? Então, eu diria para não ter uma recusa de uma editora como um oráculo, né? E aí é isso, assim, e por isso a gente se junta. As oficinas é um lugar para se juntar, ter sempre uma comunidade de escritores por perto com que você possa trocar isso, sabe? Para manter isso. Os Malaquias, ele foi recusado pela própria Companhia das Letras e lá atrás, aliás, foi aprovado, depois um mês eu achando que ia e não é mais. A justificativa era uma coisa, bom, o realismo mágico não interessa. E quando ganhei o prêmio José Saramago, daí quiseram o livro seguinte. E aí eu vou ter orgulho? Não. Vambora. Vamos ocupar. Vamos ocupar, entendeu? Então também não é isso, assim, e é uma coisa, casar um pouco isso com a maternidade, mas é o seguinte, uma distância do livro, como um pouco um filho, você olha para o livro, não fica muito em você, sabe? Recusou, eu não sou escritora, não, a pessoa está falando daquele livro numa circunstância XY. Tem uma escritora bastante conhecida que mandou para uma editora grande, a editora recusou, ela mandou para uma outra editora, segunda maior, recusou, aí ela mexeu no sei o que, falou, vai ler de novo, mandou de novo e foi na segunda vez que publicaram, né? E é essa coisa de uma insistência que acho que faz parte, uma insistência e nunca deixar do trabalho mesmo da escrita, né? Não deixar de ter a experiência artística com a palavra, né? Acho que é teimosia, né, Marcelino? Você fala isso há tanto tempo. Da teimosia. Teimosia. Como é seu nome, amiga? Pilar. Pilar. Família de 9 filhos. Vou lá para trás. Família de 9 filhos. Meu filho, estude. Afirmação não é para a poesia nem para a literatura. Afirmação na família. Estude para ser advogado, engenheiro, etc. Aí lá vou eu, descubro a poesia. Aí começo a ler poesia, Manuel Bandeira, tal, afirmando outras coisas naquela casa, queria a salvação financeira. Salvação financeira. Aí lá, estudando, vendo poesia, começo a escrever umas cartas muito bonitas na minha família. Família sertaneja, tinha que mandar carta para a família que ficou em Sertânia, já estávamos morando no Recife. Aí eu escrevi umas cartas para minha mãe me colocava sentado numa mesa para escrever as cartas da família. Aí eu escrevi umas coisas bonitas ali, jogava uma poesia ali no meio, porque era onde eu podia usar a poesia que eu estava aprendendo lá com Manuel Bandeira, com Solano Trindade, jogava ali uma afirmação poética, terminava, minha mãe começava a chorar. Ô, meu filho, para escrever bonito, meu Deus! Como me fico emocionada! Isso foi uma afirmação muito valiosa, porque eu comecei a ter um lugar na casa. Porque meus irmãos faziam outras coisas, cada um com sua função. Então essa afirmação foi contaminando a rua, porque eu comecei a escrever cartas para a vizinha. Aí terminava de escrever a carta, a vizinha chorava. Como esse menino lê bem, fazendo teatro já. Comecei a fazer teatro com 9 anos. Ele lê bem. O padre Dófilo vem hoje na casa e vai
entregar, porque você deixava a santa na casa, aí chegava o padre e tinha uma missa na casa, o padre chegava na sua casa. Quem era que lia a Bíblia? Qual é o filho da casa que vai ler? Marcolino Freitas. Fazem teatro, porque esse menino lê bem, padre. Lê, ele é muito inteligente, ô menino inteligente. O padre falou bem do Marcelino. Eu estava precisando dessas autoridades para poder fazer as minhas viadagens. Aquelas autoridades me garantiam ali um conforto ali, uma tranquilidade para não ser chamado de tanta merda. Não é? Então tinha um lugar ali de poder. Isso foi se acentuando na escola, nas aulas de teatro, com professoras. Quero reverenciar as mestras e os mestres deste país, professoras e professoras, que são essa ponte. Então encontrei professoras extraordinárias de teatro, que disseram, você escreve para teatro, faça uma coisa para mim. Quando eu via, tinha peças montadas aos 14 anos de idade. Isso foi me fortalecendo, né? E aí quando eu fui vendo produção, aí comecei a produzir com 19 anos, que desemboca na produção da balada literária, de fazer balada literária há tanto tempo. Nelson Maca, que vocês assistiram aqui, faz a balada literária acontecer. Ele, Ana, Lúcia e Luísa, lá em Salvador, fazem acontecer a balada literária A Duras Batalhas, lá em Salvador desde 2015. Eu faço a balada literária, fazemos, porque não podemos fazer. Nós fazemos porque nós não podemos fazer. Então essa é a grande afirmação. Nas minhas oficinas é muito... Eu não posso, eu não sei, eu não tenho. O que é que você tem? Diz alguma coisa. Tem o quê? Vontade? Tem um pão? Porque você chega no Nordeste, as pessoas dividem o que não tem. Quem divide é quem não tem. Então, o que é que você tem para dividir? Essa é a grande afirmação. Então, a gente fica dizendo sempre que a gente não tem, minando as nossas forças. O que é que você tem? Um pouquinho que você tenha. Já é muito para afirmar e começar a aquecer esse fogo, deixar esse fogo aceso. Porque você apaga e tem gente que vem apagar. E é antigo esse fogo. É uma missão que você está sendo entregue na sua mão e você vai, ou você próprio apaga, ou apagam. E quando apagam é um prêmio. Isso que você falou, eu já não vou mais dizer. Gente, quantos exemplos a gente deu aqui? A Conceição Evaristo há muito tempo escreve. Há muito tempo escreve e há muito tempo é conhecida na literatura, né? Nos meios que sempre a reverenciaram. Nunca abandonaram a Conceição Evaristo, nunca abandonaram as suas cadernos negros, nunca. Eu estou falando, entende o que eu estou dizendo? Nunca. Então, e a Conceição fala isso, vocês sabem, ela diz, toda vez que ela vai para uma palestra, a Conceição diz, cadê minha amiga Geni Guimarães? Que estou recebendo essa homenagem, cadê meu amigo? Olha aí, generosidade, eu estou aqui, mas cadê minha amiga? Cadê meu amigo? Cadê os meus? Né? Cadê as minhas? Tem gente que começa a ganhar um prêmio, uma coisinha, começa a querer ficar brilhando sozinha ali, pisando nas outras pessoas que estão também no mesmo trabalho que aquela outra pessoa fez, apagando o fogo da outra pessoa para ter um fogo que daqui a pouco um extintor vai apagar, porque não é um fogo verdadeiro. É um espírito ali. Então a afirmação, minha amada, eu digo que a afirmação, quando eu digo afirmação, é porque as afirmações estão o tempo todo negando. As afirmações, eu digo, né? A gente tem, sabe? Sim, unir. Porque é tudo dizendo que não.
Palavra da salvação, sabe, Alexandre? Eu, Jesus. Amém, gente. Dá tempo para mais, está terminando já, senão o povo, né? O pessoal quer beber, comer, pô, por favor. Mais perguntas aí. O sorteio do carro é que hora? Não tem um sorteio do carro? Um só do apartamento. Nós vamos agora sortear. Debaixo da cadeira de vocês tem um número. Isso é uma afirmação tão bonita, porque não estão sorteando carro não, né, hoje? Porque não tem... Perguntas, dá para ter para mais um e a gente vai embora. Gente, a gente vai ali para a rua. Gente, vocês não fazem sexo não, vamos ali para a rua, todo mundo. Não fazer sexo, beber, né? Alguma pergunta? Mas já está um tempo vocês aqui, né? Então, muito obrigado. Aqui tem os livros dos autores aqui, né? Ó, gente, agradecer demais, minha amiga. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a vocês todos e todas. Avante, vamos deixar esse fogo aí aquecido sempre. Obrigado, Marcelo, Mocelli, todos e todas que fazem. Aplauso para o Marcelo e todo mundo que faz a tarde acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.